no livro de Jó, capítulo 27, e o verso 3. Amém? Primeiramente, eu vou esperar. Aleluia, glória a Deus. Amém? Todo mundo aí encontrou? Amém. Jó. Diz assim o versículo 27:3: Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque estamos aqui hoje, Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a Tua boa mão nos trouxe a este e nos preparou essa oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Nessa noite, fala conosco, abre os meus ouvidos, ó Deus, que eu não endureça a minha cerviz, ó Pai, se ouvir a Tua palavra. Se ouvir a Tua voz, que o meu coração esteja, Senhor, sensível, Senhor, para ouvir e participar, ouvir, Senhor, e obedecer a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, usa a vida dos meus irmãos que estão aqui neste local, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, e que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Estamos dando continuidade aí ao estudo de pneumatologia, né, da doutrina do Espírito Santo. E nessa semana eu estava em casa, né, ouvindo uma ministração, acho que é esse negócio moderno, podcast, sei lá, é isso aí. Eu sou caipira, não tem problema nenhum falar que é podcast, né? E a gente estava ouvindo uma pregação que exatamente estava falando sobre esse tema que nós estamos ministrando aqui. Ministrando não, nós estamos passando, né, ensinando, né, e aprendendo. Eu aprendo mais do que ensino, graças a Deus por isso, né? E o rapaz lá, o pastor que estava ministrando, aí ele estava falando exatamente o que nós falamos aqui. Tipo, não mudou nada, os versículos são os mesmos, mas ele falou, pô, esse cara copiou a minha pregação. Aí eu descobri que não, que o cara é muito mais inteligente que eu, é muito mais estudado que eu, conhece metade do mundo. Eu falei, então tá bom, deixa aqui, eu não vou nem processar dessa vez, né? Mas para você ver que a unidade do Espírito dentro da igreja é uma só. O Espírito fala aqui, fala lá e fala em qualquer lugar, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, com o intuito de buscar a Cristo, o Espírito de Deus fala. Amém? Glória a Deus. E tem uma outra curiosidade que eu também queria compartilhar com os irmãos, a irmã Geisa, aquele dia lá de 1 Coríntios, né, irmão? Lembra? Segunda Coríntios 13, né? Que deu o maior, coitado, né? Todo mundo queria apedrejar, né? Não existe, não. Aí eu fui procurar saber por que em alguma Bíblia tinha 13, né? 14, né? Aí eu fui pesquisar, né? Dei uma pesquisada e é a versão da sua Bíblia. O que aconteceu? O pessoal pegou o versículo 12, dividiu ele em 2 partes. Então tem uma parte bem pequenininha lá, e eles pegaram, tem uma vírgula, eles cortaram, fizeram 13 e colocaram 14. Mas essa aí é na sua Bíblia, pode ter certeza que é Almeida Corrigida e Fiel, não é isso? A tradução? Almeida Corrigida e Fiel. Você vai ver na capa lá dentro, por dentro da capa. É Corrigida e Fiel, ou então é a Nova Versão Internacional. São essas duas traduções que tem, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. As outras, João Ferreira, igual essa aqui, comum, vai ter só até o versículo 13. Entendeu? Todo mundo compreendeu aí? Tranquilo? Bom, não tem pecado nenhum na sua Bíblia está boa. Só colocaram uma vírgula a mais, mas não mudou nada. Amém? Como eu falei que ia trazer, e acabei lembrando essa semana. Então, hoje nós vamos falar da deidade do Espírito Santo. O que é deidade? Santidade.
recebe adoração, recebe louvor, né? Porque tudo que é santo recebe tributos, recebe adoração. Quando eu falo de tributos, não é dinheiro. Tributo significa você honrar alguém. Eu estou em curvo diante de ti, eu te louvo, eu ofereço algo para você, porque você é importante, eu te considero como superior a mim, algo maior do que eu posso entender e compreender. E quando a gente fala de Espírito Santo e seus atributos de santidade, porque quando a gente fala de Deus, todo mundo tem medo de Deus. Ai daquele que cair na mão do Senhor. Então, Deus é um Deus zeloso, Deus de fogo. Então, todo mundo, quando você apronta alguma por aí, você fala, ai meu Deus. Né? Todos falam, ai meu Deus, dessa vez eu pisei, né? Escorreguei. Porque nós temos assim uma ideia de que Deus, Ele é uma pessoa extremamente rigorosa e inflexível. Vamos usar esse termo no nosso cotidiano aqui. Mas é engraçado que o Espírito Santo de Deus é mais inflexível do que Deus. Por quê? A Carol falou aqui na terça-feira passada, né, sobre quando é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Você pode blasfemar contra Deus? Pode. Tem todo direito. Fala, abre a boca, faz o que você quiser. Você pode blasfemar contra Jesus Cristo? Pode. Agora blasfema contra o Espírito Santo para tu ver. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais rigoroso do que Jesus e do que Deus, porque ele não aceita blasfema contra o seu nome. Ele não aceita que tirem a glória dele e dê a outro Deus. E quando eu blasfemo, eu estou dizendo, o Espírito, não é o Espírito que está fazendo, eu tendo consciência e sabendo que é Ele que está falando, plena consciência, em plena nas minhas faculdades mentais, que eu acho que deveria estar normais, mas não estarão, porque estão, né? Aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles religiosos, eles sabiam que Cristo era Filho de Deus, eles sabiam da promessa, conheciam as Escrituras, e mesmo assim, para afrontar a Cristo, eles falam, olha, você está aí expulsando demônio todo bambambam, mas é pelo pai dos demônios, por Deus é burro. Em outras traduções, pai das moscas. Por isso que eu odeio mosca, detesto mosca, né? E aí você vai ver que aí, mas Jesus dá um conselho, olha, contra o pai, você pode falar o que você quiser, contra o filho, não tem problema algum, mas o cara que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Quer dizer, é garagem direto. Acabou. Não tem essa de, Senhor, me perdoa, né? É mais fácil um assassino entrar no reino dos céus do que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Isso é muito sério, né? Então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela já se condenou. Está condenada. Não tem o que fazer por ela. Não tem oração de pastor, não tem intercessão, não tem oração de mãe, diz que oração de mãe resolve, né? Resolve. Nesse caso não resolve, não pode orar à vontade, não tem problema nenhum. Por quê? Porque mexeu com a santidade do Espírito, tirou a glória do Espírito e deu a um demônio. E aí você pensa, né, que o Espírito Santo de Deus não vai ficar feliz, porque o Espírito de Deus não fica feliz mesmo com algumas coisas que nós fazemos diariamente aqui, como foi ministrado em batalhas espirituais. Então no Velho Testamento, quando a gente fala de santidade do Espírito, a palavra Espírito na Bíblia em hebraico é Ruach. Meu hebraico está meio ruim, tá? Mas é Ruach. Em algumas traduções, em algumas versões, em algumas condições, isso é traduzido por vento.
Quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, e veio como um vento impetuoso, é porque essa palavra ela está ligada diretamente ao Espírito. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Ezequiel 37, do verso 9 e 14, você vai ver a pregação da Noemi, né? Foi faz uns dias aí atrás. Eles ficaram de pé, porém não havia espírito neles, não havia vida. E aí a Bíblia diz o que? Filho do homem profetiza ao vento. Não, profetiza aos 4 ventos, né? E a Bíblia diz que eu profetizei como ele mandou, e a vida entrou neles novamente, e eles ressuscitaram. Então esse vento de Deus é o mesmo vento que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria o homem. Aqueles homens no vale de ossos secos de Ezequiel eram um hominho de barro lá de Gênesis. A mesma coisa. E o Espírito de Deus, e a Bíblia diz, estava pronto, mas não tinha movimento. Deus pegou e soprou o vento de Deus. E o vento de Deus gerou vida e fez com aquele molde, aquele boneco, aquela massa informe se tornasse no que nós somos hoje. Quando você vê isso, você vai ver algumas características de santidade de Deus. A característica do Espírito Santo de Deus é como Criador, né? Se você ler Jó 26:13, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então o Espírito Santo de Deus, ele também cria, porque isso é um atributo da santidade dele, né? Quando a gente trata desse evento da criação, o Espírito Santo de Deus estava preparando o terreno para a palavra germinar a vida, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, está lá em Gênesis 1, né? E aí a gente vai tratando de santidade. Então, se você fala o Espírito Santo, quais são as características de alguém santo, irmãos? Né? Aí você fala, o cara que não faz isso, o cara que não faz aquilo, o cara que não faz outro, o cara que não faz isso. É verdade, nós temos aqui, humanamente falando, nós temos centenas de coisas que alguém que é santo, que significa separado, tem as características. Mas a santidade de Deus, ela é baseada diferentemente do que você pensa, do que eu imagino. Então, eu sou santo porque eu não bebo. Já bebi e não bebo mais. Beleza, você foi, deu uma melhorada, deu um upgrade. Eu sou santo porque eu xingava todo mundo, falava mal de todo mundo, hoje eu não falo mais, não xingo também. Glória a Deus, melhorou. Antigamente eu espancava minha mulher, espancava meus filhos, hoje já não espanco mais. Mais um upgrade. Mas isso não é santidade, isso é processo de santificação. A santidade é quando você for morar no céu. Quando você encontrar Jesus, aí você alcançou a plena santidade. Enquanto você estiver aqui, eu prego, eu jejum, eu oro, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, parei de fazer. Isso aí é um processo de salvação, é um processo de santificação. Não é que você é santo, porque senão todo mundo se curvava perante você aqui. Não, é santificação, né? Como tem aquele louvor, né? Santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, vamos trazer nessa noite, rapidamente, os atributos da santidade de Deus. Qual é o primeiro atributo da santidade de Deus? Onipotência. Para o Espírito Santo ser comparado a Deus, ele tem que ter os mesmos atributos de Deus. Qual é o primeiro atributo de Deus? Onipotência. O que significa?
tem todo o poder. Está tudo nas suas mãos. Aí você fala, é verdade? É. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 3, né, você vai encontrar, né, a história de quem? Safira, de Ananias. Vamos ler. Atos. É que nós estamos estudando Atos na escola bíblica, então tudo que nós vamos fazer nós põe Atos. Nós vamos pregar com Atos, nós vamos tomar café com Atos, nós tomamos sorvete com Atos, tudo Atos. Por isso que é bom estar estudando esses textos, que assim você fica mais fresco na sua cabeça. Amém? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da idade? E aí ele conta, né? Guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste desígnio no teu coração? Não mentisses a homem, mas a Deus. Olha o termo que ele usa. Primeiro ele usa ao Espírito Santo, e depois ele usa Deus. Então, ele está dizendo aqui, você mentiu para Deus. Irmãos, eu já estava brincando na escola bíblica, eu falei, você imaginou se você mentisse para Deus e entrasse na igreja? Eu ia montar a funerária, bem-vindo a Cristo. Tipo, pé da igreja eu montava uma funerária. Você imaginou? Esses caras aqui mentiram. E não foi uma coisa tipo assim absurda, não. Eles mentiram, pegaram o dinheirinho lá, metade lá, sei lá, quantos por cento. E aí quando eles chegam dentro da igreja, entra com todo saltitante, pomposo. E aí Pedro fala para ele, cara, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele falou, não, não sabia de nada não. Falei, não. Aí depois ele fala, por que você mentiu a Deus? Então ele está falando, o Espírito Santo tem todo o poder. Ele é onipotente, camarada. Você não pode tentar enganar o Espírito Santo, nem deve, porque você não vai conseguir, nem eu vou. Mas se você abrir a sua Bíblia lá, em 2 Reis, capítulo 5, verso 26, você vai ver outra onipotência de Deus. 2 Reis, capítulo 5, o verso é o 26. Amém? Porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos, e olivas, e vinhais, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Está contando a história de quem, irmão? Geazi. Nosso famoso Geazi. E aí Geazi pega, quando Naamã é curado, ele chega para Eliseu e fala, Eliseu, o que você quer? Eu trouxe uma tropa de 100 camelos carregados. Ouro, prata, vestes, perfume, celular, iPhone. O que você quer? Eliseu falou, não quer nada. Some daqui com essas coisas suas. Então ele falou, já que você não quer nada da minha pessoa, eu posso levar uma carga de terra do seu terreno? Já que você não quer nada, então me dá alguma coisa. Tá bom? Eliseu falou, pode pegar. E ele se converteu, Naamã se converteu ao Senhor, né? Mas a Bíblia diz que Geazi espera Eliseu entrar, muito esperto, né? Tipo, esperou o pastor virar as costas. Falou, agora eu vou atrás dele. Você não é besta, eu vou deixar esse cara sair com esse monte de dinheiro daqui, eu aqui passando fome, comendo erva na lata. Espera aí, Eliseu não está vendo. Tchau. Saiu e Geazi correu. Aí quando o cara olhou para trás, viu o Geazi correndo, né? Não devia estar em boa forma, meio cansado, igual eu. Aí o Geazi falou, o Naamã, para o carro, meu filho, que tem alguém se matando, está com a língua de fora, então correr. E aí o que? Vai bem? Vai tudo em paz? Vai tudo em paz. Aqui veio 2 homens da montanha, 2 servos da montanha lá de Efraim, que estão meio necessitados. Olha a conversa do rapaz. Estão meio necessitados, sabe como é que é? Não tem alguma coisinha aí? Umas vestes novas, um Pierre Cardin, uma Prada.
uma Gucci, sei lá, não arruma para mim. O cara pegou, deu uma veste para ele, oliva, né, que era muito raro, porque a tinta era muito escassa naquela época, ainda deu para ele, não sei, acho que é 25 de prata, que um homem precisou carregar e ajudar ele a levar. E aí quando ele chega, quando ele vai entrando dentro da casa, o que Eliseu fala para Geazi? Geazi, tipo assim, sabe quando você pergunta, o pastor pergunta para o diácono, onde você estava? Aí ele fala, sabe, eu estava ali. Aí ele começou, né? Estava ali, estava aqui, estava colar. E aí ele pega e fala, ô Geazi, larga a mão de ser esperto, rapaz. Você não, por acaso você não acha que o meu espírito não estava contigo, aonde você foi tomar as vestes dele? Era tempo de você pegar a coisa daquele cara? Era tempo de você buscar alguma coisa para ele, para você? Então a lepra que estava sobre ele está sobre ti. E é o seguinte, não está só sobre ti, vai estar sobre você, a sua família, nunca mais se apartará da tua casa. E naquela mesma hora, Geazi se tornou branco como a neve. Então aqui mostra-se a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, não se brinca com a onipotência do Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso, né? Às vezes a gente põe o Espírito Santo de Deus, a gente sempre fala em terceira pessoa. Primeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. Não se iluda. O mesmo poder que Deus tem, o Espírito Santo também tem, né? A onisciência. A segunda característica de Deus, da santidade de Deus, é a onisciência. O que é a onisciência? Conhece todas as coisas. Então, quando Jó começa a falar com Deus, né? Porque a situação de Jó, irmão, não era muito fácil não, tá? Era difícil a vida dele. Se você acha que a tua vida está ruim, é porque tu não conheceu Jó. Porque o dia que tu conhecer Jó, tu vai dar glória a Deus. Vai falar, Senhor, a minha vida é boa demais. Puxa vida, que beleza. Eu me arrependo às vezes que eu falei besteira para ti. Mas Jó estava numa condição muito lastimável a qualificação humana dele. A Bíblia diz que até os dentes de Jó apodreceram, né? E que o hálito dele ninguém suportava, de tão estragado que estava Jó. E aí ele começa a falar com Deus. Aí Deus pergunta para ele, Jó, me conta uma coisa aqui. Quando eu estava formando a terra, onde você estava? Jó, quando eu criei o hipopótamo, quem foi que criou o hipopótamo mesmo, Jó? Você consegue colocar um anzol no focinho de um hipopótamo e trazer para a sua casa? Jó, quem é você? O que você acha que você é? O Jó falou, sou apenas um coitado, um moribundo que está aqui jogado, raspando com telha, porque eu não sou mais nada mesmo. Aí Jó entendeu que Deus conhece todas as coisas, irmãos. Deus conhece, né? A gente fala desse conhecimento de passado, presente e futuro em um instante só, a nossa cabeça trava. Como é que Deus pode saber que eu vou lá daqui a 50 anos, não sei, 50 anos vai acontecer tal coisa? Deus sabe. Mas Deus já sabe também que lá atrás também Deus já estava, né? Esse pastor ele falou uma coisa interessante. Irmãos, existe explicação para a coisa criada, mas não existe explicação para o criador da coisa. É diferente. A terra, como é que é? A terra se formou de um grão de areia, um átomo, um sol, uma estrela, a água e aquele tudo que a gente aprendeu em biologia, né? Que os micróbios, as células, foi crescendo, virou, tudo bem, beleza. Mas quem criou isso? Esse é o problema. O problema não é o que está pronto. O problema é quem fez o que está pronto. Porque o que fez o que está pronto, ele era antes de tudo. É um ser que tem todo o conhecimento. Então, quando a gente trata desse assunto, a gente olha para as árvores dessa terra, né? Que o povo está acabando com elas, mas ainda tem ainda. A gente olha essas árvores, se você, cientificamente comprovado, não existe uma folha igual a outra no mundo inteiro.
Toda a folha ela tem uma característica diferente, toda flor tem uma diferença mínima, mas tem. Não existe, né? A genética humana que Deus preparou, por exemplo, qual é a maior dificuldade do ser humano? Né? Por exemplo, todo mundo fala de fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém consegue, por exemplo, fazer sangue. Até hoje não descobriram um jeito ainda. Só o corpo humano produz sangue. E a quantidade certa. Não precisa mais, tem menos. Né? Porque Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Né? A onisciência do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 9, 2, versículo 9 e 10. Amém? Todo mundo encontrou? Todo isso está certo mesmo? Não estou lendo no lugar errado. Depois desses óculos, sem óculos aqui, não só pela misericórdia de Deus, só pela graça. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui está a onisciência do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, você sabe quando Isaías profetizou aquilo? O que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, e não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado, né? Para aqueles que obedecem e o amam. Então, você não consegue entender isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos revelado, porque o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. Ou conhece, né, aqui no texto ele fala, na minha tradução é profundeza, em algumas é entranhas. O que é entranhas? Interno. É como você está com febre, só você sabe que você está com febre. Você está passando mal e ninguém está vendo, né? Deus está aqui, e o Espírito Santo de Deus é essa pessoa que conhece todas as coisas. E Ele conhece, além de conhecer as coisas daqui, Ele conhece as coisas de lá. Por isso que Jesus fala, eu vos deixo outro consolador. Porque Jesus fala, eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que me enviou. Falar de mim mesmo não tem valor nenhum, mas aquele que me enviou conhece todas as coisas. Então vocês estão entendendo que o Espírito Santo também é santo? Tem os atributos de Deus? Nessa noite você tem que sair daqui conhecendo isso. O Espírito Santo é onipresença, quer dizer, o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Eu estava meditando um dia desse, nesse negócio de onipresença, né? Porque, tipo, assim, é louco, né? Bem louco. Para comigo, vou pensar. Nós estamos aqui pregando, ou ensinando, ou fazendo alguma coisa. Neste momento, deve ter alguém no Amazonas ensinando, pregando e fazendo algo para Deus. O mesmo Espírito que está nos ensinando aqui, está ensinando lá. O mesmo Espírito que cura aqui, cura lá. E aí eu estava pensando, mas como pode isso? Qual é a profundidade de você saber de um ser onipresente que está em todo lugar, que conhece todas as coisas? O salmista escreve, se eu fizer a minha cama lá no fundo do Seol, tu está lá. Se eu andar a pegar as asas da alvorada, quer dizer, voar para longe, lá o Senhor está. Então o Espírito Santo de Deus é uma coisa tão maluca que a gente aqui, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo nesse lugar, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na Alemanha, no mesmo instante, no mesmo tempo, e é o mesmo Deus. É muito louco isso, irmão. Se a gente parar para pensar, a gente fica maluco. Mas é melhor a gente acreditar na revelação de Deus, porque Deus é bom. Amém? Em Atos 8, né? A gente encontra
a história de Filipe, né? Filipe foi um dos que na diáspora da igreja, na dispersão da igreja, ele foi expulso de Jerusalém. A igreja começou a sofrer uma perseguição depois da morte de Estevão, e Filipe desce para a região de Samaria, e ele começa a pregar o evangelho lá. E a Bíblia diz que lá fazia sinais e prodígios. Filipe era o cara, ele não era só um diácono, ele era o cara, né? E ele foi para lá e falava da palavra de Deus, as pessoas acreditavam, se convertiam. Mas é engraçado que quando você fala de onisciência, onipresença e onipotência, aí você encontra Filipe pregando com a igreja com 5.000 pessoas, estava ali só o poder de Deus, caindo para todo lado, gente curada, pessoas libertas. E aí o Espírito de Deus pega Filipe e leva ele para o caminho de Cesareia, lá para o caminho que sobe para Jericó. Para quê? Para pregar para uma pessoa. Isso chama-se onisciência, onipresença. Aquele homem, quando a gente fala de onipresença, é uma coisa tão interessante, porque aquele homem estava lendo o quê? Isaías 53, que falava de quem? Cristo. E aí Filipe chega perto dele. Você imagina, irmão, você no seu carrinho, quando chega um cara no farol vendendo bala, os caras fecham os vidros e fica assim, né? Tipo, ladrão, para me roubar. Aí você imagina, vocês estão andando do nada assim, depois aparece um cara na tua frente, puxa, né? Se você for meio corajoso, até que você não vai correr muito, mas se você é meio medroso, perigoso acontecer um infarto. E Filipe aparece naquele lugar ali, e aí ele começa a andar do lado do cara. O cara numa carruagem, porque aquela estrada não dava para correr, porque era uma estrada que praticamente estava desativada, parecia as estradas do Pereira aqui, né? Cheio de buraco, não tinha gente andar naquilo. Então o cara estava indo bem devagar, e ele ia por aquele caminho porque ali tinha menos risco de ser roubado, porque ele era um embaixador da rainha. E aí ele diz, aí Filipe chega no carro, para perto dele e fala: e aí, beleza? Quem é tu? Eu sou fulano de tal, meu núcleo lá, que andaram lá, vim aqui sacrificar em Jerusalém, estou voltando para minha terra, minha rainha. E ele fala: e aí, o que você está lendo? Estou lendo isso aqui. Sabe o que está escrito aí? Ele falou: sei. Entende o que lê? Ele fala: não. Como eu vou entender se não tem quem me ensine? O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é onisciente, onipresente e ele é pessoal. Aonde o Espírito Santo de Deus vai, ele consegue agregar valores na vida da pessoa. E a Bíblia diz que Filipe pega, explica para ele Isaías 53, ele fala: é o tal Jesus que morreu na cruz e tal. Então, e aí ele prega o evangelho e ele fala: então tá bom, gostei de Jesus, muito bom. Eu estou aqui, a água está ali, o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada. Catou o carro, batizou ele foi embora. A história da Bíblia diz que ele foi o primeiro missionário na Etiópia, na região da Etiópia, né? Tem os costumes cristãos até hoje, foi distorcido, mas ainda tem lá ainda, né? E ele se batiza, e no mesmo tempo o Filipe, acontece o que é que Filipe? Some de novo. Aí já imaginou, mano? Que é uma maravilha isso, né? Aí Filipe vai embora. Mas o que nós queremos, o que eu falo da onipresença de Deus, é que Filipe estava num lugar que tinha 5.000 pessoas sendo curadas, libertas, limpas, transformadas, mas a onipresença de Deus viu um homem e quis que esse homem fosse alcançado pela graça do Senhor. Isso é onisciência. Quando a gente fala de onipresença, quando a gente fala de onipresença, a gente fala de 1 Coríntios capítulo 12, né, que trata dos dons espirituais. Porque a Bíblia vai dizer o quê? A uns é dado o dom de profetizar, a outro é o dom de línguas, a outro é dom de mistério, palavra de sabedoria, de dom de maravilha, ciência e tal. E ele vai explicando, mas um só é quem dá. O Espírito dá a cada um conforme a necessidade da
igreja, né? Não adianta eu querer profetizar se Deus quer me usar apenas no ensino. Não vai funcionar. Não vai rolar não, né? Poucos na Bíblia tiveram esse privilégio de ser sacerdote e profeta. Eu conheço só um, Ezequiel. Os outros, né, era profeta. Mas sacerdote, Samuel também é, né? Samuel também é. Mas que tinha um cargo já de linhagem hierárquica, só Ezequiel. Mas enfim, não é o caso. Então, quando a gente trata de onipresença, a gente fala do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele distribui os dons para a igreja, e é uma coisa tipo meio assim, ele joga lá, espalha, mas não é de uma maneira aleatória, é de uma maneira consciente e sabendo por que essa pessoa está recebendo esse dom, né? Quando fala da onisciência dele, ele está dizendo assim: eu estou te dando esse dom para você usar dentro da casa do Senhor e fora dela para este propósito. Qual é o propósito? Salvação em Cristo Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 12 vai mostrar a onipresença de Deus. Se tem alguém profetizando aqui nesse tempo, vai ter alguém profetizando na sede, vai ter alguém profetizando em qualquer lugar do mundo, onde tiver pessoas, onde tiver a profecia, lá vai estar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é um só que derrama todos os dons para cada um. Então, aqui está a onipresença de Deus. O Espírito Santo é onipresente em toda a igreja, irmão. Até mesmo naqueles que não acreditam nele. Quando eu falo não acreditam na manifestação dos dons, tá? Essa fala, o cara não acredita no Espírito Santo, não é que eu não acredito, não acredito nos dons. Tem alguns dons que ele fala, isso aqui não funciona mais, morreu lá atrás, tá? Tipo, tem uns aí, mas a gente não vai falar deles hoje não, porque senão fica muito longo, amém? A outra característica de alguém santo, irmãos, qual é? Eternidade. Hebreus capítulo 9, verso 4. Hebreus capítulo 9, verso 4. E eternidade é uma das características do Espírito de Deus. Diz assim: que tinha o necessário ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre os querubins da arca, a glória que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, mas particularmente. E aqui o autor do Hebreus, ele compara o tabernáculo do Senhor, lá montado no deserto, ele compara com a igreja, com a sombra do que está acontecendo hoje, que é a igreja do Senhor. Se você tem um estudo, eu não me lembro agora de um pregador americano, não me lembro se é o Billy Graham, sei que ele faz uma comparação entre o tabernáculo e a morte de Cristo. Aí ele fala: a cássia foi a cruz, os pregos foram os cravos, o ouro representava a glória de Deus, e aí ele vai trazendo, o sangue representava, né? É uma ministração muito legal, que faz muito tempo que eu ouvi isso, né? Então, quando a gente fala de eternidade, ele está falando aqui, ó, desde o altar, desde lá do templo, lá da tenda do deserto, o Espírito de Deus já estava lá. Quem é que dava maná para o povo no deserto? Quem é que fazia o povo ir lá? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus andava no meio do povo. Gente, a gente desce a bota nos israelitas, né? Nós gostamos de bater no judeu. É verdade. Todo mundo gosta de bater no judeu. Judeu é ingrato. Judeu é carne de pescoço. Judeu tem serviço duro. Que judeu viu a lua, viu o sol,
viu não sei o que, viu não sei o que, viu não sei o que. Maravilha, é verdade, eles viram mesmo. Mas a pergunta é a seguinte: qual judeu foi morada do Espírito Santo de Deus no deserto? Então para falar mal de judeu, porque o Espírito de Deus habita em você. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus habita em nós, nós não precisamos de instrução nenhuma, porque Ele nos instrui em todas as coisas. Mas a gente gosta de falar, o judeu viu isso e fez aquilo. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, fez morada dentro de nós, como diz Paulo, se é que Ele mora em nós, né? Se Ele mora em nós temos os maiores e os melhores recursos, porque Jesus fala, muitos profetas queriam viver e ver o que vocês estão vendo, e não puderam. Então, irmão, você é muito mais privilegiado do que o povo de Israel. Estou falando no sentido de presença de Deus, de habitação de Deus. O povo de Deus é abençoado porque Deus escolheu ele para cuidar deles. Mas nós temos a mesma ou maior intimidade, o mesmo conhecimento, ou maior conhecimento, porque nós temos um Espírito Santo que nos move e nos faz entender e compreender Deus. Se nós pecamos hoje, não é porque nós não conhecemos e não queremos, não, é porque nós queremos pecar. Bom, não discuta com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos esclarece todas as coisas, né? Então, santidade, né? O Espírito Santo de Deus é santo. Efésios capítulo 4, o verso 3 aqui, para a gente, né? Santidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e em todos. Aqui tem um segredinho aqui, né? Paulo escreve assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como fosse chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus é Pai. Então ele falou aqui, do Pai, do Filho, do batismo, e Deus Pai, que é um só. Então ele fechou aqui o negócio falando, todos esses três são um só. Na santidade, o Espírito de Deus, ele é santo. Foi ministrado aqui, né, esses dias aí, que a única coisa que te separa de Deus é o pecado. É a única coisa. Não tem um muro de Berlim que eu vou secar você aqui, você não pode adorar a Deus. Não tem. Por exemplo, se o governo falar, eu vou fechar a igreja. Não, uma ideia bem estúpida assim. Eu vou fechar a igreja. Ele fecha a igreja, irmão? Ele fecha as paredes. Ele pode derrubar isso aqui, mas a igreja nunca vai fechar, porque a igreja sou eu e você. E aonde estiver, eu vou orar a Deus e Deus vai falar comigo. Eu venho aqui no templo que a Bíblia diz: congregai-vos, tende comunhão uns com os outros. Mas isso é um mandamento bíblico. Mas se eu orar, se eu não tiver uma igreja para orar, não tiver um lugar para ir orar, se eu orar na minha casa, acho que Deus não vai me ouvir. Vai. Eu sou a igreja de Deus, você é a igreja de Deus, e nós reunimos e nos tornamos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Individualmente, uma igreja para cada um, coletivamente, o corpo de Cristo, cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas qualidades, e cada um com os seus defeitos. Os defeitos a gente deixa para lá. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele faz a obra divina, né? Quando a gente fala de obra divina, o que é? É incluindo as inspiradoras. Quando Pedro escreve
lá a sua carta, lá em 3, 1 Pedro, acho que é 3, diz: não há escritura alguma que foi feita por homens, senão inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele inspira. Esse inspirar é encher de ar, né? Encher de fôlego de vida, né? Se você 1 Pedro 1, 20 e 21, né? E você vai encontrar isso também em Mateus 19, 4 e 5. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio para quê? Para fazer uma obra divina. Qual é a obra divina do Espírito Santo de Deus? A qual ele vai lhe fazer com que o homem se lembre da justiça, do pecado e do juízo. O que o homem tem que lembrar mesmo? Da justiça, do pecado, do juízo. Então, você tem que ser justo, não pode pecar, tem que lembrar que um dia você vai se encontrar com Deus, querendo ou não. Irmão, está aí um encontro que você vai encontrar com Deus, não tem jeito. Está aí um encontro que, tipo assim, pode demorar uns dias, uns meses, uns anos, mas que tu vai encontrar com Ele, vai. Que eu vou encontrar com Ele, eu vou. Mas eu quero encontrar com Ele, por isso que eu já estou vendo meu joelho aqui agora. Então, Senhor, porque naquele dia, o joelho não vai ter nem joelho para dobrar, né? Jesus, não é melhor nem olhar para tu, porque a Bíblia diz que a gente vai olhar para Ele e vai ver as nossas transgressões. Você não vai nem falar nada. Senhor, o que eu tenho? Condenado. Obrigado, Senhor, por vazando. Vou embora. Fazer o quê? Tem conversa com Deus? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Espírito Santo de Deus, lembra? Aquele pastor chato que dava ensino lá naquela igreja, lá no meio do Pereira, lá. Lembra dele? Falou para vocês? Falou. Eu não entendeu não? Entendeu? Ele, pastor chato, se você não tomar cuidado, fica esperto, né? Eu sempre brinco agora. Vou ver uma frase agora, pastor Maria. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta da nossa vida e da vida dos irmãos, né? Aí eu falei: irmãos, ajuda a gente aí, né? Ajuda a gente aí, né? Você vai tornar a nossa vida mais fácil, né? Ele faz a obra divina, ele faz o homem, ele faz a regeneração. Um dia desses eu estava ministrando, eu vou terminar, mas foi mais 2 tópicos só, tá? Eu estava falando sobre o termo regenerar. O que é regenerar? É trazer ao estado original. Qual é o estado original do homem, irmão? Gênesis, capítulo 1. Comunhão completa com Deus. Deus vinha de manhã, de tarde, trocava uma ideia com o homem. Deus dava as tarefas para o homem fazer, porque tem gente que acha que o homem não trabalhava no jardim, né? Trabalhava assim, não trabalhava menos, mas trabalhava. Ele era meio... não trabalhava 6 horas por dia, mas trabalhava. Não é que nem nós trabalhamos 12 e não ganha nada, né? E aí, se você pegar o esquema de regenerar, quando o Espírito fala que ele vai regenerar todas as coisas, ele está dizendo: eu vou levar o homem ao estágio original de comunhão com Deus, como era no Jardim do Éden. Nessa terra não é possível isso, naquela profundidade. Mas quando nós chegarmos no céu, a Bíblia diz: nós o conheceremos, o veremos como Ele é. Hoje nós, em partes, profetizamos pelo Espírito e em partes cremos. Mas naquele dia, no grande dia, nós o veremos como Ele é. Isso chama-se regeneração completa do ser humano, sem pecado, sem mágoa, sem nada. Transformado, como diz Paulo, transformado pelo poder da palavra e pelo poder regenerador de Cristo e do Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus. Isso está escrito em Tito, capítulo 3, verso 5, tá, irmãos? Quando a gente fala de regeneração, as pessoas falam: eu vou regenerar, vou ser curado. Tudo isso que acontece em nossas vidas aqui na terra, as suas bênçãos materiais, as suas bênçãos espirituais, os seus dons que Deus te dá, a cura, a casa que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, tudo isso é muito bom, é muito legal, é para a glória de Deus. Mas a regeneração de ter Deus vindo no final da tarde, falar: aí, Afonso, conta para mim o seu dia. Já imaginou? Oxi.
Trocando meu dia, eu joguei bolinha de gude, virei pipa, pesquei. Eu não sei, não vou fazer nada mesmo. Tipo, só dar glória a Deus. Estou pescando hoje. Pegou alguma coisa? Não pegou nada, está fraco. Quem sabe amanhã. Você imaginou? Uma conversa com Deus assim? Por que ele fala? Adão, o que você fez hoje? Já coloquei o nome na vaca, elefante, tartaruga. O que Adão fazia? Colocava o nome no bicho, aí, cuidou do jardim, cuidei, tinha uma erva daninha que estava ali. Tá vendo? Tá bonita aí, né? Tira aquela folhinha de baixo, por favor. Cuida. Né? É uma conversa com Deus. E a gente acha que Deus não vai fazer isso com a gente. Porque Deus é Deus carrancudo, é Deus bravo, é Deus estressado, é Deus que. Deus odeia o pecado mesmo, mas Ele ama o pecador. E quer que nós nos arrependamos e nos mudamos para perto dele. Então, quando nós falamos de regeneração, o Espírito Santo de Deus quer nos regenerar. Aquele primeiro contato lá de Gênesis 1, quando o sopro de vida entrou na vida do homem e ele tinha plena comunhão com Deus. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, e agora é sério, Ele é eterno, né? Sustentando, dando a vida a todas as coisas. Aí você tem lá Gênesis 1, 2, quando Ele cria, Jó 26, 3, como nós sabemos, Jó 34, 14, 15. Irmão, nós temos centenas de versículos que vão dar a qualidade, a santificação que o Espírito Santo merece, né? Quando a gente fala de Espírito Santo de Deus, a gente tem que entender, a gente está falando com uma pessoa, não com um ser, uma pessoa, e essa pessoa ela tem sentimentos, ela tem alegria, ela tem tristeza e ela tem ciúmes, né? O Espírito Santo de Deus é a única pessoa no mundo que consegue ter ciúmes de mim, mano. É verdade. Pensa lá. Você olha no espelho e vê assim, Deus, o Espírito Santo tem ciúme de mim, cara. Você olha e fala, é muito amor de Deus na nossa vida, né, irmãos? É muito amor de Deus, irmão. Vou te falar, vai ter ciúme. Se olha no espelho, né, irmão? Dá uma olhadinha aí, né? Eu brinco com você, mas eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que, né? O Espírito Santo é a única pessoa que tem ciúmes de mim, porque não tem jeito mesmo, não vai rolar. Mas ele tem. Não importa, ele tem. Se nós somos bonitos, feios, gordos ou magros, ricos ou pobres, simpáticos ou não, ele tem ciúmes de nós. E toda vez que nós pisamos na bola, ele fica chateado, ele se entristece. Ele diz, olha meu filho, eu te amo tanto e você continua pisando na bola comigo. Eu estou chateado. Se o Espírito Santo fosse eu falo, vou procurar uma terapia de grupo, porque eu não consigo te compreender. Eu te amo tanto, te dou tudo e você continua da mesma forma, né? Isso serve para mim, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que estão ouvindo, amém? Vamos colocar aqui pé, irmãos? Aleluia. E assim, irmão, nós concluímos esse dia de hoje, esse estudo. Espero que ele tenha acrescentado na vida de vocês, assim como acrescentou na minha, né? Que apesar de todas as coisas, nós conseguimos dar a honra, a glória e o devido louvor àquele que tem todo o poder, que é o Espírito Santo de Deus, sobre a igreja, amém? Sobre a minha e a tua vida, amém? Amém, irmão? Amém. Amém. O pastor Benedito faz oração de encerramento para nós aqui, em nome de Jesus. Está na igreja para o Senhor. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto de ensinamento, porque Deus é fiel. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, e agradecemos, Senhor, por esse momento que está na tua casa, para aprendermos da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, aleluia, sobre as nossas vidas, Senhor.
Leva, Senhor, o teu povo em segurança para a tua casa. Dá, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor, porque nós cremos no teu poder, na tua glória. Abençoe, Senhor, o pastor dessa igreja. Abençoe os pastores, abençoe cada ovelha da sua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, essa noite derramar a tua graça do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Tenha o teu irmão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo e hoje para sempre. Então digam amém. Encerrado em nome de Jesus.